1 Samuel, capítulo 2. Oh, glória, palavra linda, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Chara, vamos ler então. É o Cântico de Ana. Oh, Deus, que nós possamos cantar neste dia, Pai. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegra na sua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fardos se alegram, se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até estéril teve 7 filhos, e Que aquele lindo, Senhor. muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão muito. Porque o homem não prevalecerá pela força. Desde os céus trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu, exaltará o poder do seu ungido. Então o cano foi se arrumar e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Somente até aqui. Amém. 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 O Cântico de Ana. Na verdade, o cântico dela é uma oração que ela faz. É uma oração de gratidão, de ser grato a Deus. Mas antes dela fazer essa gratidão, antes dela fazer essa oração com Deus, houve um processo na vida dela. Houve um tempo de dor. Houve um tempo de angústia e de sofrimento. Aqui ela faz essa adoração a Deus. Mas é tão bonito a adoração. Você vai adorar, você vai agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez. Você está no outro patamar, de outra situação. Quer dizer, você está numa situação do seu corpo, da sua mente, do seu estado de alegria, de contentamento. É o que Ana estava aqui. Ela estava feliz, ela estava contente. Então, ela dobra o seu joelho e faz essa oração como um cântico. O que é como um cântico? Como um agradecimento a Deus. Mas só que lá atrás, ela estava em outra situação. Aqui a palavra fala, a história fala, aqui a palavra de Deus, que ela era casada com Eucana. E Eucana era esposa de Ana, e ele amava Ana. Ana era uma esposa que ele era da tribo de Levi, que fala aqui, se você for ler, ele tinha muito amor por ela. Porém, ela não dava filho, não tinha filhos, ela. Aqui a palavra, se a gente vai achar, não é que ela não tinha filho, fala que Deus cerrou o seu ventre. Quer dizer, não era que ela era estéril, não, Deus tinha parado, travado. E nessa época, aqui, irmão, quando tinha essa passagem, na vivência de Ana junto com eles, quando uma mulher não tinha filho,
quando ela era estéril, ela era desprezada. Ela era taxada como pessoas que Deus não olhava para ela, que eram pessoas que não tinham a graça de Deus sobre ela. Então, Ana sofreu muito. Por quê? Porque Eucana tinha que dar procedimento na sua geração. Ela não poderia... Os judeus, quando uma mulher não tinha, não poderia gerar filho, ele não poderia parar sua geração. Era até um mandamento, eles tinham que casar de novo e com a segunda mulher para dar o seguimento da sua geração. Eucana casa com uma que fala que é Penina. Se vocês lerem essa história, é linda, depois você lê lá atrás. E Penina, irmão, ele tem filhos com ela e dá, quer dizer, pode dar o segmento da geração de Eucana. Mas só que Penina ela tem vários filhos e Ana não tem filhos. Então Ana tem uma tristeza, uma angústia de ver aquela que está dentro da casa dela gerar filhos e ela não poder ter filhos. Então ela imagina a tristeza que essa mulher não fica, a angústia que ela não fica, né? Ela chega até certo ponto que vocês vão ler aqui, vocês vão ver que fala assim, e sucedeu que a única coisa que Ana sabia falar era orar. Nós vimos na parte da testemunhança, a serva de Deus orando, não tinha força para fazer nada, mas orava a Deus, buscava Deus. O que é orar? Orar é você estar constantemente em contato com Deus, porque a única finalidade de uma oração é você falar com Deus. Não existe você... mas eu não consigo falar, não consigo expressar, mas o coração fala. A serva de Deus, na testemunhança, falou que não tinha força, dobrava o joelho, não tinha força de falar com Deus, mas o coração dela falava. A mente, sem abrir a boca, fala, mas pensando, vai falando, né? Mas o que acontece? Foi o que aconteceu com Ana. Então, ela era taxada como uma pessoa que não tinha bênção de Deus, então ela sofria muito, passava por angústia, passava por tribulação. Chegou até certo ponto que o seu esposo, Eucano, chegou para ela e falou: por que você está triste? Por que você não se alimenta? Por que você não come? Você não sabe que eu sou para ti muito melhor do que 10 filhos? Porque ele amava Ana, ele tinha dó de Ana, né? Ele tinha carinho por ela, aquele esposo que ama a esposa, vê a situação da esposa, respeita ela pelo que ela passa e tem aquela paciência com ela. E Eucana tinha paciência com ela. Então, ela vai passando por essas angústias, vai passando por essas tristezas, e chega a ponto que perde todas as forças. Porque uma prova, fala assim, uma prova prolongada enfraquece o coração do justo. Né? Não é que enfraquece, deixa as pessoas sem reação, né? Deixa sem saber você se pronunciar, falar. Você fica... O abatimento é muito triste, irmão. Só sabe o que é abatimento, quem passa por ele. Só sabe o que é uma aflição de espírito, quem passa pela aflição de espírito. Só sabe quem que é uma angústia de verdade, é quem passa pela angústia. Ana, lá na frente, ela exulta o Senhor, mas lá atrás não, lá atrás ela estava em outra situação, ela estava dentro de uma angústia, dentro por que tudo isso aí? Porque Deus, não foi que ela era estéril, Deus cerrou a madre dela, fala que Deus, quando Deus cerrou, porque Deus tinha um propósito, e esse propósito tem que ter um processo, e esse processo tem que ter uma dor, e essa dor, as pessoas que passam por ela, que segura até o final, conseguem passou pelo processo. Você vê muitos irmãos sendo abençoados, irmãos aí vão testemunhar, conta aqueles testemunhos lindos, estão bem, mas vai conversar com eles. Pergunta para eles o que eles passaram lá atrás. Como que foi a vida deles? Como que ele conseguiu aquilo? Como que ele conseguiu... mas como que o irmão conseguiu estar nessa situação tão bem? Deus preparou para o irmão essa casa nova, esse processo. O irmão é crente, o irmão tem um dom bonito. Como que foi isso, irmão? Para isso houve um processo. Para isso houve um tempo. E esse tempo chama tempo de dor. Então, vocês estão vendo ele testemunhar que Deus fez isso na vida dele, que Deus deu, mas às vezes ele não fala lá atrás, ele guarda para ele aquelas dores que ele passou, aquelas angústias que ele passou, fica guardado. Ana aqui, o que Ana fazia? A única coisa, ela orava, ela perseverava, fala assim, fala e sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. O que quer dizer que ela
todo ano, Eucana, eles tinham uma adoração que eles iam lá no templo, onde tinha um sacerdote, eles iam lá, ofereciam o seu sacrifício, e lá eles conversavam com Deus, que o sacerdote naquele tempo era o porta-voz de Deus. Eles escutavam o que Deus falava, conversavam com Deus e transmitiam para as pessoas que iam lá buscar. E todo ano eles iam lá, e Eucana ia levar sua oferta, ia com a Penina, os filhos, e levava a Ana. Chegava lá, eles adoravam, eram uns minutos, umas horas de oração, né? E eles se alegravam que o sacerdote dava resposta da boca para eles e falava com eles, né? E Ana entra lá para adorar a Deus. E quando Ana entra lá, Ana não tem força. Ela não sai, ela tá, as angústias que ela está passando já não sai mais na boca dela palavras. Então ela entra lá, ele é o sacerdote, está observando, escutando eles, passa essa parte que fala aqui, ó. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, ele fez atenção à boca de Ana, porque ela estava orando, não saía nada da boca dela, só mexia a boca dela. Ela acreditava. Por que ela estava lá, não saía nada da boca dela? Porque ela ainda acreditava naquilo que ela pedia. O sonho dela era ter um filho. O sonho dela era gerar uma criança. O sonho dela era um sonho de toda mãe. Por que as pessoas, quando casam, a primeira coisa que ela fala, quando eles casam, nós vamos ter um projeto na nossa vida. O primeiro projeto é o filho, que eles falam. Nós vamos ter um filho, uma filha. Deus vai nos abençoar. Esse filho vai chamar fulano de tal. Se for filha, vai chamar fulano de tal, não é isso? Eles fazem já um sonho, já faz um relato daquilo da vida deles, o que pode ser, já começa a sonhar, escrever até no papel. É um sonho de toda mãe, de todo pai, a mãe gerar um filho, aquela criancinha dentro de casa, e Ana tinha esse sonho. Mas ela não sabia que Deus tinha cerrado, tinha travado o ventre dela, mas ela não sabia o processo que ela tinha que passar, que lá na frente ia acontecer alguma coisa, lá na frente ele ia cantar esse cântico aqui, ela não sabia nada disso. Porque nós não temos o poder de ver o amanhã. Nós não temos o poder de enxergar o que vai acontecer com nós. Às vezes a nossa situação, nossas angústias, as nossas tribulações, deixa nós sem... acabou o mundo. Para nós acabou Glória o a mundo, Jesus. passando por isso. Não é isso? Acabou, derreteu, não tem mais nada. Mas só que lá na frente existe esse processo que vai acabar lá na frente. E nós não enxergamos. A Ana acreditava, porque se ela não acreditasse, ela não estava lá no templo, sem força para abrir a boca para orar, e ela ficava só mexendo as bocas, o coração dela falando, se ela estava daquele jeito, porque ela acreditava no processo, ela tinha fé. O que é fé? A fé é você acreditar, você não vê, mas você acreditar naquilo que vai acontecer. Isso chama fé. Fé você não pega na mão. Não tem. Como que eu vou pegar fé? Eu vou comprar? Não tem. Você tem que acreditar no impossível. Você tem que acreditar naquilo que você está orando. Você tem que acreditar naquilo que você está buscando. Eu acredito, vai acontecer. Isso chama fé. E acontece. E ela vai lá, ó, e ela só se movia os seus beiços, quer dizer, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele ali teve por embriagada. Ela vai lá no templo, onde está o sacerdote, o homem que fala com Deus, o homem que é o porta-voz de Deus para a humanidade naquele tempo, julga ela como uma mulher que está dada ao vinho. Oh, você está aqui, quer dizer, fala assim, ó, e tem ela como embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Até quando tu vai vir, vai ficar aqui? Quer dizer, hoje aqui é um templo de Deus, você vem aqui embriagada desse jeito, mas ele não sabia. Não sabia como que estava o espírito dela, não sabia como estava a alma dela. Ó, para de ti o vinho. Porém, Ana não responde nada. Ana não desrespeita ele. Passa mais essa humilhação, passa mais a pessoa já está naquele fundo do poço, sabe? Aquela pessoa já tá angustiada e vem alguém e ainda humilha mais ele, sabe? Você já dá para imaginar como que é. Muitos estão passando por isso, muitos passam por isso, que não entende. Ana, naquele momento, ficou quieta. Olhou, Senhor da glória, estou aqui, meu coração está clamando, minha mente está falando, não tenho força de abrir a boca, não tenho boca de expressar o que eu preciso falar, porque não sai. Acabou a força de Ana, da boca, a força física dela tinha acabado naquele momento. O que ela tinha? Ela só por dentro falava, eu acredito no Senhor. Eu sei que Ele vai cumprir meu desejo. Mas falava para dentro, ela não tinha força de falar, que
porque o sacerdote estava lá, eles oravam, falavam com o sacerdote em comunhão falava com Deus e dava resposta para ele, mas ela não tinha essa força, ela foi taxada como uma mulher que bebe, uma mulher embriagada. Ah, que triste. Irmão, imagina a tristeza que essa mulher passou, que aflição que ela deve ter passado ali naquele momento. Será que nós temos muito para passar um pouquinho desse que Ana está passando? Será que a nossa vida, resumindo o que Ana passou, é um pouco mais, um pouco menos? Se for até o que Ana passou, for um pouco mais. Olha o que ela estava fazendo lá. Ó, e sucedeu que, perseverando em orar, ela não parou de orar, ela não parou de buscar. Ela sabia que ela tinha que buscar somente a Deus e que somente Deus poderia fazer alguma coisa por ela. Não há além, não tinha ninguém, não poderia qualquer outra pessoa, não tinha quem fizesse a não ser Deus alguma coisa por ela. Então ela não parou de orar, ela não parou de buscar. Vocês estão vendo a importância da oração? Ah, mas eu não tenho força de orar mais. Ela também não tinha. Ela também não tinha. Irmãos, quando eu morava no Brasil, eu estou lembrando aqui agora, eu trabalhei na empresa durante quase 30 anos. E nos últimos dias, nos últimos meses, ou nos últimos 6 meses dessa empresa, ela começou a passar por uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, meu. E eu lá dentro eu comecei a ficar em aflição, eu fiquei assim bastante aflito mesmo, angustiado. Então eu comecei a ir para casa, levava os problemas da empresa para casa. Chegava lá, minha esposa ficava triste, meus filhos ficavam tristes, porque eu não tinha jeito, vinha para mim dentro. Eu chegava lá, eles viam abatido, triste, perguntavam, eu tinha que falar o que estava acontecendo. E o que eu fiz? Eu fiz um propósito. Todas as 3 horas da manhã eu acordava para orar. Eu comecei a orar todos os dias, 3 horas da manhã. E orava, aquela oração. Aí, nos dias desse, a empresa passou uma tribulação muito difícil. Eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ela fez a janta, eu jantei, e conversei um pouquinho lá, e fui dormir, fui deitar, não consegui dormir aquela noite. E acordei 3 horas da manhã em ponto para orar, e eu estava já, assim, levantei, eu não estava conseguindo dormir, e comecei a orar, mas eu não tinha força de orar. Simplesmente eu coloquei minha cabeça na cama assim, fiz assim, fiquei lá, fiquei uns 10 minutinhos, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, ô Pai, tem piedade. Eu não tinha força de orar, irmãos. Eu morava no prédio, era bem alto, e tinha uma sacada no quarto, de frente daquela sacada ali, tinha um vale muito bonito. Irmãos, o que eu vou contar para vocês, acontece, é normal acontecer, mas aquele dia aconteceu para firmamento da minha fé com Deus. Firmou minha fé ainda mais com meu Deus. Eu fiquei mais próximo dele, sem saber se ele ia resolver minha situação, não, mas aquele dia eu fiquei próximo, eu vi a prova dele na minha vida. Eu saí naquela sacada, era uma noite muito linda, sabe aquela noite brilhosa de julho? Olhei para o céu, assim, aquela lua bem clarinha, brilhando, uma estrela para tudo quanto é lado, assim, aquelas estrelas brilhando. Eu olhei, mirei uma estrela bem brilhando assim, comecei a falar com ela. Eu até pensei que será que eu estou certo? Eu comecei a falar com a estrela. Olhei para ela e falei, ô estrela, Deus conhece todas vocês, uma por uma pelo nome, está escrito na palavra dele. Todas vocês, Deus que fez e conhece vocês. Ô, estrela, fala para Deus ouvir minha oração, eu não tenho força mais de orar, não tenho força mais de abrir minha boca. Irmão, eu estava falando essa palavra, acontece, mas aquele dia, sabe uma estrela cadente? Ela virou uma estrela cadente, aquele risco verde do céu na hora. Aquele momento que ela riscou, Deus começou a me visitar, aquela visitação do Espírito Santo gostosa. Minha esposa lá no quarto acordou, ela foi lá na sacada para ver o que estava acontecendo. A hora que ela chegou, o ventinho pegou ela, também foi visitada pelo Espírito Santo. Então, foi uma prova de fé na minha vida. Foi que Deus ouve nós, sim, Deus está escutando nós, nas nossas orações, naquelas orações você não tem mais força de abrir tua boca, você não tem mais força de falar, às vezes você só coloca a cabeça no travesseiro da cama, assim, deita e fica lá, sabe? Ó Senhor, tem piedade, tem misericórdia, ó Senhor, sabe a situação? É que Ana estava passando, Deus escuta, é um propósito que Ele tem na nossa vida, nós não entendemos, Deus tinha um propósito na vida de Ana, ela não entendia, ela não sabia, mas ela não perdia a fé, ela não perdia perseverança,
perseverança, porque falava, porquanto antes o coração falava e se movia só os seus beiços, mas, ó, isso Amém, que ela Senhor. tinha atenção a Deus, ela perseverava em oração, ela não parava em orar, e foi lá, porém ela fala, daí quando acontece tudo isso aí com Ana, que ela está lá, o Eli dá aquela palavra dura para ela, aquela palavra dura, fala assim, até quando você vai entrar embriagada aqui, quer dizer, você vai dar ao vinho? Entristeceu ela mais ainda, imagina a pessoa estar arrebentada, a pessoa está totalmente desiludida, está lá, a única coisa que ela acredita é que ela sabe quem pode fazer alguma coisa para ela é Deus, um homem que é o porta-voz de Deus, vai lá dar uma resposta dela para ela, chama ela, julga ela como uma mulher embriagada, já pensou a situação dessa mulher na hora? Ela não responde, ela fica quieta, porque aquele que tem o temor de Deus, aquele que tem Deus dentro dele, não entra em provocações, não entra em conversas mal faladas, sabe que aquela pessoa não está falando porque ele quer falar para tirar a fé dela, então ela fica em paz, ela trava sua boca e quieta. É isso que nós temos que fazer. Quando alguém vem, irmãos, com palavras torpes, palavras duras, ou julgar você, fique em paz, fecha a tua boca. Quem está te vendo é Deus, quem está te julgando é Deus, quem te conhece é Deus, quem está olhando para você é Deus, então é Ele que vai te julgar. Ele sabe a sua sinceridade que está dentro de você, não é os outros que sabem. Quem está olhando lá dentro, que Ele é o único, que Davi falou. Davi, quando Deus olhou para Davi, Samuel olhou, eu sabia que é o coração dele, Deus olhou no coração dele, não olhou no tamanho, na estatura, não olhou nada, olhou dentro do coração, é o que Deus olha para nós, é lá dentro, então Deus já sabia, então Deus olha, e Ana vai lá, o que acontece? E disse ali, né, até quando tu vai entrar embriagada aqui, porém Ana, naquela dor, respondeu assim, ó, e disse Ana, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, pessoas do mundo, pessoas maldosas. Bilial, pessoas que levam de qualquer coisa as coisas de Deus, que vai lá, pessoas que não dão, que para eles Deus e fazer a coisa errada, não importa, para eles, eu vou servir a Deus, vou fazer a coisa errada, é a mesma coisa, não tem essa separação, e ela fala, não tenha, só serve por isso. Então, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Desgosto, tristeza, irmão, a tristeza, o desgosto, é pior do que um câncer, a tristeza e o desgosto, porque a tristeza e o desgosto, ela mexe lá dentro parece que ela pega dentro da gente a carne, vai moendo, moendo até chegar aos ossos da gente, e moe aquela dor interna que não passa, aquela dor que você não sabe, não tem remédio, não existe remédio. Um câncer, às vezes, você toma morfina ali e passa, né, na hora. Essa não, essa é nas entranhas, lá dentro. Então, Ana, naquele momento, ela olha para ele e fala assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque há multidões dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora, que muitos desgostos, muita tristeza, tem falado sobre, não tem alegria dentro de mim, né? Então, respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedis, quer dizer, aquilo que você pediu, pode ir em paz. Tem pessoas, irmãos, que o seu coração é o que fala a boca, né? Sai da boca, entra no coração, do coração para a boca, é a sinceridade. Tem pessoas muito sinceras nesse momento agora, que está passando por grande tribulação, está passando por aquilo que não teve culpa, está passando aquilo que alguém plantou, você foi lá, colheu o fruto de alguém que era para alguém, ou a plantação de alguém, e você está o peso na sua vida agora, você tem que arcar com todas aquela colheita lá que era para alguém que sobrou da sua mão, e você está sofrendo.
está angustiado, angustiada, você não sabe o que faz, mas você tem um coração bom e agrador a Deus. Deus fala, essa colheita que você está plantando agora vai dar bons frutos, esse fruto vai alimentar muitas pessoas vão ser alimentadas desse fruto que você está colhendo agora aí, que não era nem para você colher, mas Deus te colocou nisso tudo aí, foi um plano de Deus. A Ana não sabia o que ia acontecer com ela não sabia. Glória a Deus. Ah, e vai falando aqui, ó. E Ana roga a Deus que ele dê. Ela tinha pedido um filho lá atrás, mas ela não sabia que ia ter toda essa tristeza, todo esse constrangimento que ele tinha que passar antes de ter esse filho. Mas Deus foi lá e ouviu a oração dela. Deus fala para alguém aqui, ó, tristeza, angústia, depressão, coisa que você não pediu, que veio para você, você não sabia, mas Deus já sabia, era tudo um plano de Deus. Deus já estava costurando, sabe como Deus costura? Costura assim, zigue-zague, coisa errada, mas sai um ponto certo, uma costura correta, aquilo que ninguém desmancha, porque quando ele passa a linha, ninguém arrebenta, ninguém tem força, ninguém no mundo pode ser que arrebenta, poderia acontecer que alguém arrebenta aquilo que Deus amarrou para dar uma costurada naquilo que alguém desamarrou na vida de vocês. É isso que Deus faz. Deus é poderoso, Deus é Pai. E vai falando aqui, ó. E daí quando chega, e disse a ele, achei a tua serva, graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi. Ele olhou para ela, assim se foi Ana. E Deus cumpriu o desejo do coração dela. Aí Deus dá um filho para ela. Dá um filho para ela. Ela faz esse cântico maravilhoso que Deus revelou hoje. O cântico de Ana. O cântico. O que é um cântico, irmão? Um cântico é você cantar com alegria, com prazer, aquilo que você... Quem canta é que está feliz. Fala, quem canta os mares se espanta. Você não tem como cantar triste. Você não tem como abrir sua boca para cantar alguma coisa que você está dentro de você amargurado, angustiado, depressivo. Você está com angústia, não tem como sair palavras de alegria. Aqui, depois de todo esse processo que Ana passou, daí fala o cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, quer dizer, o Senhor da minha boca dilatou sobre os meus inimigos, aquilo que todo mundo achou que não ia acontecer, aconteceu, porquanto me alegro na tua salvação. Ela vai falando, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, ó rocha nenhuma como o nosso Deus em nossas vidas, irmãos. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que Deus já está olhando para nós, porque quem foi Samuel? A hora que ela teve o filho, ela levou lá, ela ficou 3 ou 4 anos, que fala a história aqui na Bíblia com ele, amamentou. Na hora que ela tinha, não sei se 3 ou 4, 5, 6 anos, não fala, ela leva lá aquele filho que ela tanto amou, entrega para o sacerdote ali, ó, aqui, ó, aquela minha aflição que eu cheguei aqui naquele dia, que eu estava aqui aflito, ó, que Deus me deu. Mas esse filho não é meu, esse filho eu vou entregar aqui, ó, é para você cuidar dele, porque ele vai ser, eu não sei o que Deus quer, mas Deus mostrou, tem que entregar, eu não é meu, eu estou tão alegre com Deus, eu estou tão feliz pelo que Deus fez comigo, eu não tenho como pagar o que ele fez comigo na minha vida, a única coisa que eu tenho que pagar é entregar meu filho aqui, para ficar aqui dentro, aqui, para servir a Deus, esse é meu pago. Que mulher crente, né, irmão? Que sinceridade. Será que nós conseguimos ter isso dentro de nós, uma crença viva dessa? Ana foi muito crente. Ana foi uma pessoa que reconheceu que ela queria, ela pediu tanto para Deus, falou, eu pedi tanto para Deus, Deus tem tanto trabalho para fazer na face da terra, que tanto aquilo que Deus fez tão lindo, eu vou entregar para Deus fazer um trabalho com ele na face da terra. Acho que o propósito de Ana era esse. Não há outro propósito se ela não entregar na mão de alguém para fazer um trabalho para Deus. E que trabalho que Samuel fez, que profeta que ele fez, ungiu um dos maiores reis que esteve na face da terra, da sua geração, passou mais 400 anos para frente, veio o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então é isso que Deus faz, olha que coisa linda que Deus faz, olha que progresso, olha a história de Deus na nossa vida, às vezes nós entendemos, por que tudo isso? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo? Tem servo de Deus que Deus já até levou, não está mais aqui, mas aquilo que Deus fez lá atrás, a história dele está começando a brotar agora, sabe? Sabe aquelas árvores que
que sofre tanto até dar o fruto, né? Sabe? E começa a dar o fruto agora. Ele nem acompanhou porque passou muito tempo e agora está dando fruto, mas foi lá atrás com eles lá, aqueles homens da fé, aqueles homens valentes que não estão mais aqui, aquelas mulheres da fé valentes que não estão mais aqui, mas os frutos estão dando aqui, cresce, cai no chão, a sementinha nasce de novo, cresce, vai, e lá cai outra sementinha no chão e nunca mais vai parar. Nunca mais vai parar, não é isso? Então, irmãos, o que é a palavra de Deus hoje para nós? Não desmoreça, não tenha fé, porque é um cântico tão lindo esse cântico de Ana, depois você lê de novo. Eu gosto de ler, reler, porque vai falando aqui, ó, coisa linda aqui, vai falando aqui, ó, essas palavras bonitas, o Senhor é o que tira a vida, é o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, quer dizer, ele tira a vida, dá, ressuscita. O Senhor é o nosso... Ó, mas aquela coisa linda que ela fala aqui, ó, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco, quer dizer, o pó está no esterco, está lá sem nada, não tem o que fazer mais, ele exalta. Ele, aquele necessitado que tem lá, ele exalta ele para a fazer assentar entre os príncipes. Tira de lá, tira aquele pobre que ninguém dá nada para ele, onde tirou Davi, ninguém dá nada para ele, senta no trono de Deus, é isso que ele faz. Ela vai engrandecendo, ela nem sabia que daquele Samuel ia ungir um dos maiores reis que teve, o maior rei que esteve na face da terra em humano, em carne, ela não sabia nada disso, porque ela não acompanhou, o Senhor levou ela antes, mas lá na frente estourou, aí brotou aquilo que ela pediu, ela não sabia, mas lá na frente foi nascida aquela sementinha, ela não acompanhou, mas era tudo um trabalho de Deus. Ela vai falando aqui, ó, levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono. Oh, Senhor da glória, coisa linda nós meditar nessa palavra tão linda. O que aconteceu com Davi? Mas o processo, será que Davi sabia, nem existia antes? A Ana sabia que esse processo que ela passou, aquela tristeza, aquelas angústias, aquele sofrimento de ver a sua rival, a Penina. A Penina, irmão, era uma mulher que gerou filhos, vários filhos. Então, isso ligava sempre, não tinha o temor de Deus. As pessoas que fazem isso não têm o temor de Deus. Ia lá e ficava insinuando para elas, aqui que Deus fez comigo, você não tem filhos, eu tenho. Aqui, ó, e quanto sofrimento essa Ana passou, quantas angústias ela passou, quantas noites de choro ela passou, quantas tribulações ela passou, não foi? E ela não sabia que Deus só tinha trancado a madre dela, só estava esperando a hora certa. Tudo tem um propósito, tempo determinado por Deus para todas as coisas. Todo tempo. Esse aqui é uma geração. Por que nós estamos hoje aqui? Porque através de Davi chegou lá na frente, o Senhor Jesus desceu e fez uma obra de salvação, de libertação para a humanidade. Precisava passar por isso, ela não entendia, ela só chorava, ela só deitava. Irmão, quando a pessoa não tem força de orar, ele deita a cabeça no chão assim, fica assim, ó. Não sai palavras da boca, não sai, o sentimento não funciona, a sua boca não consegue assimilar aquilo que ela precisa falar, e ela fica lá horas e horas, só sabe quem passa por isso, que é isso, só sabe passar o que Ana passou, essa tristeza, essa amargura, quem passa por isso, quem chega em casa, começa a chorar, suas lágrimas descem no chão. Eu conheço um servo de Deus que falou assim para mim: irmão, eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Todo dia eu ia orar num lugarzinho, no cantinho, que saía lágrima dos meus olhos. A casa tinha não sei se era taco ou alguma coisa. Onde caíam minhas lágrimas? Aí ficou a mancha certinha, até hoje não saiu, tá? A manchinha lá das minhas lágrimas que caía. É tristeza, só quem passa tristeza de alma sabe o que é. Vai saber o que essa Ana passou, você que está passando por tristeza, está passando por essa angústia, está passando por essa aflição. Deus fala: olha, o tempo de Ana chegou, ela cantou, ela fez esse cântico, o cântico de Ana. Ela cantou, ela exaltou o Senhor, exaltou com louvores lá de dentro da tua alma. O seu tempo está chegando. Você vai cantar um cântico tão lindo, uma história tão linda na sua vida, na tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Aquilo que você nem imagina, Deus está escrevendo. Não é que Deus está punindo vocês, Deus só travou, como travou o ventre, a gestação de Ana. Ele parou para a hora que chegasse o tempo certo para ele começar a fazer a obra. A tua vida está chegando, a hora que ele vai fazer a obra, vai chegar o tempo que você vai ser falada, você não vai estar mais aqui, mas alguém vai comentar de você. Lembra daquele servo?
Você lembra daquela serva? Ó, hoje, olha o fruto que está hoje, olha o que está acontecendo hoje através deles lá atrás. Ele já está dormindo no Senhor, mas olha o que está acontecendo através dele. Ó, as orações que ele fez, uma vez ele orou para mim, ele falou assim, olha o que está acontecendo, irmãos. Deus não faz nada errado. Deus não trabalha para trás, ele trabalha para frente. As coisas dele é para frente, ele faz as coisas aqui agora, já pensando lá na frente, o que pode acontecer na tua vida, lá dos seus filhos, dos teus bisnetos, daquilo que você não vai estar aqui da sua geração, mas ele está trabalhando em você. Você que está sofrendo hoje, aguenta o sofrimento, aguenta a tribulação, essa tristeza, aguenta. Não é você que... Você só vai ser uma estrutura para a obra de Deus, dar prosseguimento, para dar andamento daquilo que vai acontecer gerações após gerações, através da sua geração, através de você, do seu sangue, do seu DNA. É isso que Deus vai fazer. E foi essa história tão linda que nós lemos hoje. Coisa gostosa, né? Você analisar bem, olha, Eucana, Ana, e vai para frente, Samuel, depois vem lá, Davi, quantas coisas de Davi até chegar no Senhor Jesus aconteceu que poderia falar, aquela história lá passou. Você acha que Deus plantou a história lá em Ana? Olha quantas coisas estão acontecendo aqui, quanta maldade na terra, e foi indo até chegar no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio, quanto sofrimento ele passou, quantas coisas ele passou, já escrita lá atrás pelo nosso Deus. Já escreveu, ele tinha que fazer aquilo para hoje nós estarmos aqui com esse direito de poder louvar a Ele, de sentir a sua presença, de saber que tudo aqui vai passar, que lá no céu há um paraíso esperando por todos nós, todos aqueles que vencer e perseverar, vai ser herdeiro daquilo que se espera que o dinheiro não compra, ouro não compra, não tem, a gente não simila o que espera por nós lá, não tem como a gente falar o que espera por nós lá, ninguém sabe, porque se você souber, você vai tirar sua própria vida. Ninguém vai querer viver mais essa terra, irmão. Ninguém vai mais. Porque o que espera para nós lá não se compara, não tem como, não se compara, não existe comparação. O que é comparar? Comparar não dá nem para comparar, porque não existe comparação. Então, o sofrimento é isso, vai passar, tudo passa, tudo na vida passa. O que ele quer de nós é a nossa sinceridade, aquela sinceridade que Ana teve, sofrendo, chegando lá, onde ela ia louvar a Deus, não saía nada da sua boca, não tinha força para clamar, não tinha boca para falar, oh, aleluia, às vezes, para pedir, não tinha, ela travou dentro dela, sabe aquelas provas que a gente passa, que não sai nada de dentro da gente, a gente fica com a boca fechada, e você só sabe chorar, você coloca a mão no travesseiro assim, chora, começa a chorar, não sai outra coisa. A Ana estava assim, só chorava, mas Ana precisava passar por isso para quantos anos lá na frente, sei lá, e o Senhor Jesus sairá do trono, entrar dentro de um ventre de uma mulher, que veio lá de trás de Ana, já começou lá atrás, para descer aqui, esse homem que desceu em carne, entrou numa carne, essa carne que ele entrou, e quantas obras ele fez, quantas coisas lindas ele fez, quantas maravilhas, quantas curas ele fez, depois ele voltou para o trono dele, ficou a história dele, que nós estamos aqui hoje através de tudo isso, nós temos esse direito agora de falar com ele, de conversar com ele, dele esclarecer as nossas dúvidas, dele falar por que nós estamos passando por isso, de nós ir buscar uma palavra e falar, você está passando por isso, porque eu vou fazer uma obra na sua vida, a tua filha, teu filho que está preso, que está lá nas grades, eu tenho uma obra para fazer com eles, eu vou tirar eles de lá, eles vão ser meu servo, vai servir, às vezes você nem vai ver, mas o que ele vai fazer, ele vai. É determinação dele, irmãos. Então, quem segue a Jesus, quem segue ele de coração, é tão lindo você querer amar ele de verdade, querer não amar ele de verdade, falar, Senhor, eu só quero que sobre todas as coisas tu seja por mim tu seja todas as coisas, não deixa eu sair do foco de amar a ti, não me dizia minha cabeça, Senhor, eu quero, irmão, quando você está, sabe, ligado na tomada com ele, você vai dormir ligado com ele. Você acorda, faz aquela oração ligado com ele. Não adianta, você vai trabalhar, fica ligado com ele. Não é que você vai deixar de viver a sua vida, não. Falando em pensamento, pensamento não atrapalha você trabalhar, ter suas vidas, pagar suas contas. O pensamento, pensando nele, chegar em casa, às vezes meditar na palavra de Deus, ler ela, meditar nele, vai fazer uma visita, vai levar, ora por alguém no telefone, você sentir, pega o telefone, estou sentindo de fazer uma oração para você e agora. Não sei como você está, mas eu estou aqui porque Deus tocou no meu coração.
eu posso fazer uma oração para você. Você nem imagina o que é isso. Você nem imagina como Deus lá no céu falou, valeu a pena. Valeu a pena eu ter descido lá. Valeu a pena eu ter feito Ana sofrer, passar aquele sofrimento, esperar o quanto tempo que não passou para me descer lá, para fazer uma obra de salvação com esse povo, começando lá com Ana, lá atrás. Valeu a pena. Então, irmãos, santo Deus, é coisas assim que nós passamos, que quando o Jessé fala assim, nós somos a raiz de Jessé. O que quer dizer isso aí? A raiz de Jessé é aquilo que Deus plantou quando começou lá atrás. E quando sai a raiz é aquela raiz que nasce uma árvore, depois de uma árvore nasce as folhas, dá o fruto e nós vamos comer do fruto. Por isso nós somos a raiz de Jessé. A raiz, nasceu a raiz, o tronco, a árvore gerou frutos para nós comer, não é isso? Então, irmãos, nós somos essa... hoje nós estamos... Para nós estarmos aqui, houve muito sofrimento lá atrás. Houve muitas coisas que nós jamais nós não ia aguentar. Nós, como ser humano mesmo, pelo aquele cérebro lá de trás, aquele processo todo que nós estamos aqui. E não vai parar, não. Daqui para frente ainda vai ser muito mais ainda. Sabe? Eu tenho não sei se eu li num livro que eu vou falar para vocês sobre árvores. Não sei, eu acho que eu li num livro muito tempo atrás, eu fiquei guardado isso dentro de mim. Nos Estados Unidos, numa região que tem muito furacões, muito tornados, né? Muito tornados. E mudou uma pessoa numa casa, e do lado dele, no fundo do quarto dele, tinha um vidro grandão, e dava de fundo com outra casa do vizinho, que tinha uma chácara, um terreirão grande, enorme, tipo uma chácara. Ele acordou num dia de manhã e viu aquele vizinho dele fazendo uns buracos, sabe, uns buracos, e percebeu que eram uns buracos 2, 3 metros um longe do outro. Depois ele viu eles plantando umas mudas, né? Ele viu que eram umas árvores que ele estava plantando. E o que aconteceu? Ele percebia que todo dia, assim, ele olhava lá, ele não via aquele vizinho jogar água naquela árvore. Ele não jogava água, deixava lá. E todos os dias lá, ele ficava olhando, mas nunca via. Então, quando ela estava quase assim, já o sol batia, que ela estava caindo, morrendo, ele ia lá, jogava um pouquinho d'água em todas elas. Isso aí se passou, ele ficava intrigado com aquilo. Passava um tempo, ela ia murchando, ela estava murchando e jogava um pouquinho d'água, né? Aí, quando ela cresceu um pouquinho, ele ia lá, pegava o talo dela, o talinho dele, e chacoalhava assim, chacoalhava, e tinha um rolinho de papelão e batia nos troncos dela, batia e chacoalhava, né? Ele olhava aquilo e ficou sem entender nada. E ele, pelo trabalho, mudou de lá. E ele ficou 10 anos, 12 anos sem voltar naquela região. Então, um dia ele foi lá, ele teve vontade de ir lá, na casa onde ele morou, ver como que estava. Mas a hora que ele chegou lá naquela cidade, como era a cidade nos Estados Unidos, tinha muitos tornados, furacões. E tinha passado um tornado lá, derrubou casas, árvores. Eu estou contando isso aí, irmão, não é história. Eu li, eu estou sentindo de falar, me perdoa, tá? Não é que eu estou colocando historinha na palavra de Deus, não. Entenda de outra forma. E ele olhou, tinha passado um tornado naquela cidade e derrubou casas, árvores, barracões, e a cidade tinha acabado com a cidade, quase ela inteira. E ele foi lá onde ele morava, chegou lá, a casa dele estava lá e a casa do vizinho. Mas a hora que ele olhou, todas aquelas árvores que estavam lá do vizinho, estava uma floresta muito bonita, não tinha caído uma árvore. E do lado da rua, várias árvores. Ele foi lá, bateu o palmo no vizinho, ele achou que o vizinho não morava mais lá, mas estava lá, olhou, né, se apresentou, daí o vizinho lembrou dele, chamou ele para entrar, para tomar uma água lá, entrou. Ele perguntou para o vizinho deles assim, eu lembro quando você plantou essas árvores ali. E o vizinho dele falou, eu lembro que você plantou ela, você fez umas covas fundas e você não jogava água nela. Você demorava a jogar água nela. Aí depois que ela cresceu um pouquinho, você batia com um papelão grande nela e tortava ela. Por quê? Ele falou, olha, sabe o que acontece? Aqui nós moramos numa região de tornados, de ventos para lá e para cá. Então, essa árvore, quando eu plantei aqui, o segredo era você fazer a cova e não jogar muita água, fazer bem funda. Por quê? Se você não jogar muita água nela, as raízes descem para baixo. Desce para baixo
e ela se alimenta, vai buscar água lá embaixo, onde tem alguma veinha de água, ela vai pegar lá embaixo. E se você começar a jogar água em cima, as raízes crescem de lado, não vai descer. Quanto mais a raiz descendo para baixo, mais forte essa vai ficar essa árvore. Dificilmente um vento vai derrubar ela. Mas por que eu batia nela? Eu batia nela porque aqui, como é região de tornados, vento, vem muitas coisas que batem. A hora que dá os tornados, vem telha, vem pedaço de pedra e bate, então ela tem que acostumar com as pancadas. E eu chacoalhava ela assim, que você perguntou, porque o vento não chacoalha, você vai chacoalhando para não assim danificar a raiz dela não sentia, ela já crescer já com a folga. Eu olhei e falei, olha, pode olhar. A hora que eu olhei assim, estavam todas em pé bonita, e as dos vizinhos, várias assim das ruas caídas, né? Você dá para entender? Porque como que Deus faz com nós? Às vezes a gente apanha tanto, né? Passa tantas coisas, nós não entendemos. Às vezes muitas pessoas viram aquela árvore plantada lá, até não morreram, não entendeu nada, foram embora, mas as árvores estão lá todas em pé. Não caiu uma árvore, caiu a cidade inteira quase. Você está entendendo que você passa tempestade? Às vezes você passa dificuldade, né, irmão? Às vezes passamos, é uma coisa assim tão difícil de nós entender. Por que existe aflição? Por que existe ventos fortes na nossa vida? Por que existe tanta tribulação? Nós não entendemos. Mas aquele que Deus planta, a raiz dele é a árvore que ele planta, ninguém arranca. Ninguém arranca, pai, tem que passar tudo isso mesmo, mas ninguém arranca, jamais uma tribulação, uma tristeza. Me desculpa entrar num assunto assim, que veio na mente, eu falei aquilo que veio na mente, a palavra de Deus assim, não é? Então, mas ninguém vai te arrancar, tem alguém com medo aí, você já passou por tantas coisas, tantos tempestades, tantos lutos, tantas tribulações, tantas pedradas, tantas coisas, tantas calúnias, quantas coisas você passou, mas você está aí. Se pedir para você fazer uma oração hoje, você vai. Se pedir para você fazer você me socorre, você pega de madrugada, seu carro vai lá, você já passou por tudo isso. Então, irmãos, é preparação, preparação. Ana foi preparada, Ana sofreu. Ana sofreu muito, muito, muito. Ela tinha um desprezo. Ela era a mulher que não tinha filho naquela época, era mulheres desprezada da sociedade. Ela foi tudo isso, mas através dela nasceu, veio acompanhando Jessé, Davi, e foi indo para frente até chegar no Senhor Jesus. Precisava disso. História linda. Essa história na vida dela. Você está passando por tudo isso, mas tem uma história na sua vida. Tem um ponto de interrogação que ninguém entende. Por que isso? Por que eu passo isso? Por que isso vem sobre mim? Por que essas pedradas? Por que essas calúnias? Por que essas mentiraiadas contra mim? Só mentira, porque a mentira é tão fácil fazer contra o outro, né, irmão? Levantar calúnia é tão fácil, tão sim, é tão fácil, parece que você fazer um desconstruído, para construir é mais difícil, tem que fazer o alicerce, colocar as paredes, rebocar. Agora, destruir é só soltar uma bomba lá dentro, cai tudo, é bem fácil destruir. Por que tudo isso na minha vida você está falando? Só destruição, quanta tristeza, quanto luto, por que isso? Mas você não sabe o amanhã, você não enxerga lá na ponta o que está te esperando lá, você não enxerga o que está esperando a sua geração, não é você não, que você já está guardada, Deus já tem uma obra de salvação com você, você já está livre, mas lá através de você, lá na frente vai ser salvo muitas pessoas precisam entender, olha, meu avô, minha avó passou por isso lá atrás, hoje não está mais aqui, meu pai passou, minha mãe passou, mas hoje eles não estão mais aqui, mas eles vão estar firmes, eles vão estar pregando o evangelho, eles vão estar levando salvação para o mundo inteiro, eles vão ser boca de Deus, mas você tem que passar por isso. Então, irmãos, não fique triste pelas lutas, pelas tribulações, pelas angústias, pelo choro. Fique alegre porque Deus está com vocês. E o nome de vocês está escrito no livro da vida. E atrás de vocês, a obra de Deus tem que continuar. A obra de Deus não pode parar até ele vir buscar sua igreja. Depende de pessoas valentes, que aguentam pedrada, que aguenta mentiraiada. Quantas mentiras tem por aí, inventando, acabando com o casal. Aqueles que estão firmados, que a raiz desce lá para baixo, as árvores, vai aguentar tudo isso, vai aguentar as pedradas, pode vir mentira, pode vir que a raiz desce para baixo, vai buscar água lá embaixo, né? Mas aquelas raízes que estão assim, que é fácil, vem um vento derruba.
leva embora, não aguenta, é triste falar isso, mas é verdade. Você não, então fique alegre pelas pedradas, por padecer, fique alegre. Lá no tempo, quantas pessoas, cristãos mortos nas arenas, morria pelo nome do Senhor Jesus, foram mortos, irmão, mortos mesmo, os leões vinham, matava a família inteira, jogava pai, mãe, filho, junto lá dentro e acabava com tudo, mas eles não estão mais lá. A carne dele poderia até ser esmagada, mas a alma dele já tinha um lugar para ele, já está. Hoje eles estão guardados no Senhor. Esperam uma cidade linda para eles, que não tem ouro, não tem como comprar com ouro, dinheiro, não existe como comprar. Nossa vida aqui é momentânea, nós temos que preparar o futuro, vamos preparar nossa geração para sempre pregar o Evangelho. Né? Netos, nós temos que amar e já ensinar o caminho do bem. Para os nossos filhos, já ensinar. A hora que você casa, quem vai casar agora, vai ter um filho, já começa já de manhã, já. A hora que ele nasce de novinho, já ensinar as coisas de Deus para ele dar continuidade. Essas pessoas têm que existir. Ah, mas sofre muito. Não, é melhor sofrer aqui e ir lá, ter o livre acesso lá, do que não sofrer aqui e depois ser barrado lá. Então, o sofrimento é para isso. Não que eu estou desanimando ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando que espera para nós é muito maior. É muito maior. Deus quer salvar nós. Então, vai ter processo de angústia, vai ter luta, vai ter dores, vai ter mesmo, mas o que espera para nós é muito maior do que isso. Esse é o conselho que o Senhor revela aqui. E o que é mais lindo aqui, agora que acaba aqui, ó, fala assim, ó, que lindo que fala esse cântico, ó. Vamos ficar nisso assim, ó. Porém, então Eucana foi se ramar, ela foi para lá, né, entregar aquilo que ela prometeu, entregou seu filho para Eli, ele cuidou do seu filho, e esse menino virou um dos maiores profetas que teve na face da terra, que ungiu um dos maiores reis na face da terra. Esse rei teve a descendência da nossa salvação, que Deus precisou descer do céu, entrar numa carne, entrar numa pessoa. Ele foi da geração de Jessé, que começou com Ana. Então, porém, o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Importante o que é que ele ficou servindo o Senhor. O importante de tudo isso que está passando na nossa vida, na sua, na minha, o importante de todos nós é isso, que nós vamos ficar servindo ao Senhor. Nada vai tirar o nosso amor por Ele. Nada pode apagar aquilo que nós sabemos que espera por nós lá na frente. As demais coisas, Ele cuida de tudo. Ele não, Deus não trabalha errado, irmão. Ele não trabalha errado. Nós que pensamos muito, nós que pensamos errado, ele não. Então, esse é o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Bom, nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Simão, tenho prazer, se o Mondão estiver aí, fazer oração de agradecimento, Mondão. Por favor. Glória. Ele está ouvindo aí, está? Querido